Então tá, pessoal. Bom dia a todos. Esse evento foi promovido porque, mais uma vez, vocês devem estar preocupados com ransomware. Cada semana que passa a gente vê coisa nova ocorrendo, especialmente com os últimos meses, os ataques vêm crescendo cada vez mais e isso não é novidade para ninguém, né? O crescimento está sempre acontecendo aí nos ataques de ransomware, né? Bom, pessoal, a intenção do evento é a gente dar uma visão um pouco maior do que pode estar envolvido num ataque de ransomware, né? Primeiramente, um breve histórico, né, que a gente tem aqui, os ataques que começaram a se intensificar ali de 2016 para cá. Começou inicialmente em usuários domésticos, né, com resgates relativamente pequenos aí, na casa dos US$ 300, porém, de 2017 para cá, especialmente se a gente considerar 2019, a gente começou a ver mais ataques aí em empresas e governos, e a partir de 2020 aí o crescimento foi exponencial aí no volume de ataques ao redor do mundo, né? Especialmente que em 2020 a gente teve o fator pandemia que influenciou demais, onde teve muitos usuários domésticos, né, dispositivos domésticos que passaram a se comunicar com as redes internas, né, através de VPN, usuários que não estavam usando dispositivos protegidos, infraestruturas que não estavam preparadas para esse cenário que a gente teve de pandemia, que forçou aí as empresas a mandar boa parte das pessoas para casa, e hoje muitas empresas já viraram a chave de vez, né? Não tem nem mais escritório. Nós mesmos somos exemplos de trabalharmos remotamente aqui, fornecendo o serviço para os clientes. Então, o que aconteceu depois desse aumento, né? Que a gente tem alguns exemplos que a gente pode mencionar que provavelmente estão na memória aí de vários de vocês. Nós temos aqui o exemplo da Avon, em junho de 2020 aqui. Aqui nesse caso, até onde se sabe, foi o ransomware Maze que foi o responsável por esse tipo de ataque. É o mesmo ataque que resultou também na interrupção de serviços na Canon, na Xerox e na Cognite em ataques anteriores. Outros dois ataques aqui, que também são relativamente recentes, tivemos o ataque do STJ em novembro de 2020, e também o ataque nas lojas Energy em agosto de 2021. Ambos os ataques foram realizados por meio do ransomware EXX. Então, nesse caso aqui, esses ataques aqui foram ataques direcionados, não foram ataques aleatórios, um ransomware que, por acaso, um usuário baixou aí na rede, foram ataques que foram direcionados por pessoas que estavam intencionadas e queriam atacar aqui a Renner, prepararam ferramentas para que esse ataque fosse bem sucedido. Nesse caso aqui também, uma observação é que o Linux foi utilizado como meio de propagação do ataque. Aí teve um artefato que chegou para rodar no Linux também e servir como meio para possibilitar o ataque nesses casos aqui. Também trazendo aqui o último ataque mais recente aqui, que é para mais próximo de nós aqui em Santa Catarina, tivemos o ataque agora em setembro de 2021 na Benner, aqui em Blumenau. Então, esse ataque foi por meio do Lockbit, e nesse caso tem uma particularidade que esse ransomware aqui, ele está classificado na linha de Ransomware as a Service. Vocês sabem que tem muita coisa as a Service hoje, né? Tem infraestrutura as a Service, tem software as a Service, plataforma as a Service, segurança as a Service, e também tem o Ransomware as a Service. Então, tem atacantes que compartilham o lucro de um ataque bem sucedido com a cadeia com a infraestrutura, né, vamos dizer assim, de pessoas que estão envolvidas nesse ataque também, os desenvolvedores, a galera financeira que mexe com Bitcoin, o suporte, etc. Sabe-se aqui que existem grupos aí de malware as a service que cobram aí entre $300, entre $120 até $1.800 anuais por um pacote de serviço. Mas diante disso aqui tem dois pontos que a gente tem que destacar. Primeiro, são ataques que vêm se tornando complexos. A execução de um ransomware é apenas a última etapa de um processo que pode ser bem extenso e demorado, pode levar meses para um atacante conseguir apertar o botão vermelho e, de fato, fazer os bloqueios aí na sua rede. E também nós temos a exploração de tecnologias Microsoft, na maioria das vezes, né? Recursos e ferramentas que são comuns em ambiente Microsoft. Repassando brevemente aqui quais são os danos, né? Primeiro, os danos que a gente já conhece, né? Os danos relacionados ao resgate, a interrupção das operações, a imagem da empresa que foi atacada, que esse dano aqui na imagem pode ser até irreparável, né? Você pode pensar, por exemplo, numa instituição financeira, como vamos pegar um Itaú da vida, ou algo assim. Pensa só num banco grande, se ele é atacado, o que vai acontecer com ele no outro dia, né? Vai estar todo mundo arrancando dinheiro lá de dentro, as ações vão lá para o chão, e, inevitavelmente,
isso vai ser um abalo muito grande para a imagem da instituição. E além desses danos que a gente já conhece, agora com a LGPD e GDPR especialmente, a gente tem aquilo que a gente chama de double ransom, que é quando o atacante ele cobra o resgate duas vezes, né? Uma vez por toda essa questão aqui de interrupção e criptografia, e uma segunda vez aqui para que os dados que foram extraídos, exfiltrados ali de dentro do ambiente não sejam divulgados. E você também sofra com as sanções das leis que estão aí hoje em dia. Não hajam postagens em sites aqui de name and shame, que a gente chama. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que voltar ao backup não é mais a solução final. Não adianta você simplesmente achar, tem o backup da minha rede, obviamente, é necessário, todo mundo deve ter backup do seu ambiente, mas ele não resolve totalmente o problema, entende? Então, prevenir e evitar que o ransomware tenha sucesso, um ataque seja bem sucedido, é muito mais interessante do que você ficar esperando para voltar no backup. Mas, efetivamente, gente, como que esses ataques funcionam? E aqui que é o ponto principal. Existem frameworks, organizações, normas que nos auxiliam a entender qual que é o caminho adequado para que haja proteção no ambiente, né? Quais os passos que eu tenho que me preocupar, que ferramentas eu posso colocar para rodar no meu ambiente, que processos eu devo ter no meu ambiente para ter proteção. E hoje eu vou usar um framework aqui que é o Mitre Attack. O Mitre Attack é só um entre as várias normas, várias recomendações, vários frameworks de segurança que existem. Mas nesse caso a gente vai usar ele aqui como exemplo para exemplificar o ataque de ransomware. Então, imagino que esteja bem pequenininho para a grande maioria de vocês. Esse aqui é um tabelão que foi bem difícil de colocar em um slide só, que tem aqui os pontos que envolvem o Mitre Attack, né? As técnicas que podem ser utilizadas por um atacante, assim como o processo que envolve um ataque bem sucedido. Eu vou dar um zoom aqui, para que a gente consiga ler, assim eu posso mencionar um pouco melhor. Obviamente a gente não vai conseguir mencionar tudo, isso aqui leva semanas, talvez, para que seja possível olhar para cada uma das técnicas e verificar como que é possível mitigar cada uma das técnicas, mas eu queria destacar essa primeira linha aqui em cima. Cada coluna representa uma das etapas que o atacante utiliza para ter sucesso em um possível ataque. Então, só mencionando brevemente, aqui em cima a gente tem aqui as primeiras etapas de reconhecimento e desenvolvimento de recursos. Reconhecimento é quando o atacante vai levantar informações sobre a empresa para realizar o ataque, seja por meio de phishing, seja por meio de informações que são públicas, seja por meio de ofertas, até mesmo de emprego no LinkedIn, por exemplo. O RH vai lá e posta que ele precisa de um analista de infraestrutura que tem que saber Sophos, tem que saber Kaspersky, tem que saber Barracuda, tem que saber Microsoft, Linux, XYZ. Então, o atacante vai levantar informações primeiro para entender o que tem naquela empresa funcionando. Nós temos aqui também o desenvolvimento de recursos. Então, quando o atacante, baseado naquilo que ele levantou de informação, ele vai desenvolver aquilo que é necessário para ter um ataque bem sucedido. Uma vez que ele tenha feito isso, ele vai chegar daí sim no acesso inicial aqui. Vai tentar chegar dentro da rede. Uma vez que ele esteja dentro da rede, ele vai tentar executar aquilo que ele preparou. Ele vai também passar para a etapa de persistência aqui em cima, para que, ainda que você detecte um determinado ataque, ele consiga, o atacante possa persistir dentro da rede e permanecer. Algo do tipo, por exemplo, eu tenho no meu ambiente, talvez, dispositivos que rodam sistemas operacionais que não têm proteção, ou são sistemas fechados, por exemplo, o sistema de uma TV. Um caso que é muito comum no exterior é termostatos ou sistemas de IoTs, sistemas que rodam sistemas operacionais, estão na sua rede, mas que muitas vezes a gente não está preocupado em proteger, porque não é um endpoint, não é um servidor, não é aquilo que a gente mexe no dia a dia, mas são sistemas que podem ser utilizados por atacantes para persistir dentro da rede. Esse é só um exemplo do que pode ser feito para persistência, mas aqui a gente tem uma lista grande de técnicas de persistências dentro do ambiente. Uma vez que ele tenha passado por essas etapas, ele vai passar para a escalação de privilégio, vai pegar uma credencial que ele teve acesso para torná-la administrador, para que ela tenha permissão de sair se mexendo no ambiente, vai se defender aqui na evasão, vai também tentar acesso a outras credenciais pelas técnicas que são cabíveis aqui. Isso aqui pode envolver força bruta, pode envolver o password guessing, se basear em investigação também para chegar numa outras credenciais válidas. Ele vai passar depois para a descoberta, que é encontrar o que tem na rede, verificar o que tem de dispositivo no ambiente, quais que são os sistemas mais sensíveis, né, que podem trazer mais impacto para o ambiente.
vai passar para movimentação lateral, uma vez que ele saiba o que tem, vai tentar chegar nos outros dispositivos do teu ambiente, vai fazer a coleção das informações, vai coletar essas informações, identificar quais são elas, para que o ataque seja assertivo, vai comandar e controlar o ambiente ou dos dispositivos, seja da forma que for, seja por vulnerabilidades, por ferramentas que ele tem implantado no ambiente, e sim ele vai chegar para as etapas finais, que serão a exfiltração, a retirar os dados que ele quer dali de dentro da sua empresa, e, por último, o impacto, que daí sim é o momento que geralmente as empresas percebem que existe um ataque em andamento. Agora, o que eu queria destacar para vocês, que aí vai diretamente quanto ao ransomware, é o seguinte: se a gente parar para olhar aqui, o ransomware costuma ser percebido só nessas últimas etapas aqui, pelas empresas. Somente na hora que já aconteceu a criptografia dos dados, quando o endpoint já não está mais disponível, ele já está parado, recebeu um denial of services, e quando já tem serviços parados. Agora, olha só, isso que a gente detecta é só o final. Para o atacante ter sucesso, especialmente em ataques direcionados, especialmente naquilo que o cara estudou a tua rede, está disposto a atacar a tua rede, conhece as suas ferramentas, a gente tem um monte de etapas que ele seguiu antes de chegar aí dentro. E a mitigação e a proteção dessas etapas, você ter ferramentas e processos que evitem que alguma dessas etapas siga adiante, pode evitar que o atacante chegue lá no final, na hora que ele já está criptografando a tua rede. E é isso aqui que é o ponto principal. A gente quer que vocês, enquanto clientes, consigam proteger a rede de vocês, considerando não só o teu endpoint, não só o teu final, mas também tudo aquilo que pode estar envolvido num ataque de ransomware. Claro que todas essas etapas a gente entende o quão difícil é e o tamanho do investimento que é necessário para você conseguir abordar tudo isso. Mas isso é só um exemplo da quantidade de passos que são seguidos por um possível atacante antes da criptografia acontecer, antes do ransomware ter sucesso num possível ataque. Porém, como isso aqui é bem grande, né, é bastante coisa, o que a gente fez aqui? A gente tem um segundo slide aqui, que é feito pelo CERT da Nova Zelândia, que é mais uma dessas organizações que também tem normas de segurança, recomendações que vocês podem utilizar. Nesse caso aqui, o CERT fez um fluxograma baseado nesse framework do Mitre, resumindo assim, vamos dizer assim, um ataque de ransomware. Então, comentando brevemente aqui o que envolve esse ataque, né? Nós temos aqui, por exemplo, temos técnicas de phishing que são utilizadas, o bom e velho phishing que chega por e-mail, ou sites que induzem o teu usuário a fazer aquilo que ele não deve. Aqui também não seria exatamente phishing, mas a gente pode mencionar a engenharia social, né? O phishing, ele está dentro da engenharia social, mas não somente o phishing é engenharia social, né? A gente pode mencionar, por exemplo, o suborno. Você tem meios no teu ambiente de detectar um usuário mal intencionado, um usuário que talvez esteja sendo subornado. Um exemplo que a gente pode dar para vocês é o caso que aconteceu na Tesla. Alguns anos atrás, teve um funcionário da Tesla que recebeu uma oferta de $500 mil para implantar um artefato lá dentro. E aí, você tem meios de identificar quando você tem um usuário mal intencionado, que talvez esteja insatisfeito com a empresa, esteja ganhando mal e tenha raiva do chefe, não sei, algo do tipo? Tem ferramentas que são capazes de lidar com os threat insiders, que a gente chama, né? As pessoas que estão dentro da empresa e podem trazer problema para você. Outro ponto que a gente tem aqui também é o password guessing, adivinhar as senhas aqui para que se chegue a credenciais válidas e tenha-se acesso a serviços que estão expostos na internet. Ou seja, isso aqui pode ser uma credencial válida para sua VPN, pode ser uma credencial válida para o seu Office 365, pode ser uma credencial válida para qualquer sistema que esteja rodando na tua DMZ e esteja exposto na sua internet. Isso aqui pode envolver desde ataque de força bruta, isso aqui pode envolver investigação, como eu mencionei anteriormente, tentar ali as senhas. Um caso que ficou famoso recentemente, tem um cara lá na Europa, não lembro exatamente o nome dele, mas que ele adivinhou a senha do Twitter do Trump aí recentemente. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Não foi baseado em um ataque, não foi baseado em enrolar o Trump, baseado em investigação e tentativa e erro, ele conseguiu chegar na senha do Trump no Twitter, por exemplo. Ele tem esse cara que fez isso também tem outros achievements aí na vida, tem outras contas que ele conseguiu acessar dessa mesma forma. Também para chegar em serviços expostos na internet, o atacante pode se valer de vulnerabilidades. O processo de correção de vulnerabilidade é trabalhoso, demanda mão de obra, a gente sabe que não é um processo
tão simples assim, que demanda esforço, mas ele é fundamental, é uma camada importantíssima, porque por meio dessas vulnerabilidades é o caminho que provavelmente o atacante vai tentar fazer para chegar no teu ambiente primeiro. Claro que se ele não tiver acesso a nenhuma credencial válida antecipadamente, mas sai um zero day aí, esse zero day que sai, que a gente sabe, né, os ataques que são de zero day, que não tem correção, assim que chegar uma correção, tem que aplicar no ambiente, o desenvolvedor das suas aplicações tem que ter essa preocupação. Aliás, uma coisa a se considerar também é até na aquisição de ferramentas para o ambiente de vocês. A gente sabe inúmeros casos, assim, de clientes que, infelizmente, têm que lidar com ferramentas que não têm mais correções de vulnerabilidade no ambiente, porque o desenvolvedor não fornece mais. Ferramentas que, se você atualizar o sistema operacional e colocar um patch de correção, o sistema para de rodar, porque o desenvolvedor não teve a preocupação com as ferramentas. Processos de implementação no ambiente de ferramentas onde não há homologação, não há verificação disso. Então, até mesmo a aquisição das ferramentas que vão entrar no seu ambiente tem que ser considerado para que uma eventual vulnerabilidade não seja explorada. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui no fluxograma também o e-mail, né? O envio de malwares por e-mail, para que o atacante tenha o controle dentro do ambiente do cliente, então, da vítima, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem, uma vez que ele tenha chegado dentro do ambiente por qualquer um desses meios que a gente mencionou, o que ele vai fazer? Ele vai tentar comandar e controlar e vai tentar passar para movimentação lateral e escalação de privilégio. A gente tem diversos exemplos ali de como ele pode fazer essas duas etapas, né? Tem ataque de força bruta, tem mais vulnerabilidades que ele pode explorar aqui. A gente tem também ferramentas legítimas que o atacante pode usar para fazer as movimentações laterais, mas inicialmente ele vai passar para a escalação de privilégio. Geralmente ele vai se valer aí de alguma vulnerabilidade no ambiente, uma vulnerabilidade no teu sistema Microsoft, seja onde for, para que ele consiga fazer a movimentação lateral. A movimentação lateral ela pode ser feita por meio de ferramentas legítimas. Pode ser feita aí por meio de SSH, Telnet, até mesmo VPN que estiver dentro da tua rede, VNC, RDP que esteja aberto no teu ambiente. São movimentações que são feitas de forma legítima. Você tem ferramentas da própria Microsoft, que vem ali nos seus internos, por exemplo, você pode usar o PSExec para sair logando no CMD das máquinas que estão aí no teu ambiente, dependendo das configurações que existirem, dependendo das vulnerabilidades que existirem. São preocupações que tem que se ter aí mesmo com as ferramentas legítimas que estão no teu ambiente. E só depois do atacante ter feito essas etapas aqui, ter chegado no ambiente, ter seguido esse fluxograma, que ele vai passar aí para o impacto, que vai ser essa filtração dos dados, tirar os dados de dentro da rede. Uma preocupação que deve existir aqui com as ferramentas também que rodam dentro do ambiente, por exemplo, especialmente ferramentas de nuvem, elas podem ser utilizadas aí para fazer a filtração dos dados. Pode-se utilizar um Dropbox, pode-se utilizar um MegaSync, um serviço na Amazon aí, e talvez você olhe para essa ferramenta no teu ambiente e pense, poxa, essa ferramenta é uma ferramenta legítima, não é um malware, não vai fazer mal nenhum para mim. Porém, é um recurso que o atacante pode utilizar, e é fundamental que você também tenha algum tipo de monitoramento sobre os dados que saem da tua rede, ou como que está a movimentação de dados dos teus dispositivos e servidores. Eu tenho um servidor que trafega aí, sei lá, 200 megas por dia, por exemplo, e de repente ele está upando 2 gigas, 3 gigas, 10 gigas num mesmo dia. Por que isso está acontecendo? Você tem ferramentas na sua rede que podem monitorar esse tipo de ação, porque isso aqui pode ser um indício, uma evidência de que um ataque está para acontecer na tua rede. Uma vez que ele tenha feito a extração dos dados, o atacante vai destruir os seus backups dentro do que ele puder, para que você seja forçado a pagar pelo resgate. E aí, só por último, ele vai chegar na criptografia de dados, que é o ponto mais temido aqui de um possível ataque. Então, assim, gente, o que a gente quer dizer com isso com vocês? É que quero que vocês percebam que a complexidade está subindo. Vocês percebem a gama e a complexidade das técnicas? Quanta coisa que pode estar envolvida no ataque de ransomware, num ambiente, quando chega no ransomware, quando tem a criptografia, é porque muitos outros pontos de falha já foram explorados pelo atacante. Ou seja, se em algum momento algum fornecedor chegar para vocês e falar assim, tá aqui minha solução, ela resolve todos os seus problemas quanto a ransomware, e você pode ficar tranquilo, não é verdade. Segurança se traz com camadas, se traz com processos, se traz com controles, com múltiplas ações, cuidando do seu ambiente. Então, tenham isso em mente, não tem uma bala de prata para resolver tudo. Tem muita coisa que pode evitar que o ransomware tenha sucesso, e isso que tem que ser considerado.
Mas tá bom. E aí, Eric, o que que a gente pode fazer para evitar que um ataque desse seja bem sucedido? Aqui a gente tem alguns exemplos que a gente pode trazer para vocês. Por exemplo, prevenção à fraude, a gente tem Security Awareness. Security Awareness é você ter algum programa de conscientização do seu usuário, você treinar ele constantemente para que ele não faça algo que você não quer. Por exemplo, o usuário achou um pendrive na rua e resolveu colocar no computador da empresa. E esse pendrive estava infectado. A culpa não é dele se você não tiver treinado ele, tiver avisado ele, ó, usuário, você não pode fazer isso. Ou se durante o horário de trabalho ele está acessando conteúdos que ele não deve, conteúdos que podem ser maliciosos aí para tua rede. Se você não treinar ele, não avisar ele vai ser inocente, se num eventual processo juridicamente falando. Ou mesmo prevenção à fraude aqui, os threat insiders que a gente comentou. Lembra do caso da Tesla? Vocês têm alguma ferramenta no ambiente que consiga prevenir a fraude, consiga monitorar o que está rolando nos seus computadores, identificar expressões regulares que envolvam talvez contas bancárias, CPFs, quais documentos que têm essas informações, quem tem acesso a essas informações. E se, por acaso, começar a rolar um esquema de fraude, você consegue reunir provas por meio de uma ferramenta, consegue monitorar, talvez, o comportamento desse usuário, o que ele está fazendo de diferente que normalmente ele não faz, é algo a se considerar também, se preocupar não só com o que vem de fora, mas quem está dentro da tua empresa também. Temos aqui também controle de e-mail e também proteção de e-mail e proteção web também. Isso aqui também é muito importante, é uma camada adicional que evita que durante a navegação ou durante o recebimento de e-mails, o seu usuário não consiga receber uma possível ameaça, essa ameaça não chegue no seu endpoint para que dentro do seu endpoint tenha que se tomar ação. Então, isso aqui também é fundamental, tá, em andamento no ambiente. Temos aqui a autenticação multifator, que também é importante. Ainda que uma credencial tenha sido vazada, se você tem um sistema de multifactor aí, authentication, você consegue. Você tem uma barreira a mais para evitar que um atacante consiga se valer dessas credenciais vazadas para se conectar na sua VPN, para se conectar no teu Office 365, no teu Google, alguma coisa que esteja exposta externamente na tua rede. É algo a se considerar. Temos aqui também as partes de detecção, pré e pós-execução, machine learning e reputation. Não adianta você ter uma proteção no teu ambiente, algum mecanismo que se baseie somente em banco de dados, somente naquilo que é conhecido. É necessário detectar aquilo que não é conhecido também. Tem meios de se fazer isso aí por meio de inteligência artificial e machine learning também. Análise comportamental, para que dentro do teu ambiente você tenha uma proteção mais completa. Temos também análise comportamental aqui, que já é um pouco diferente de machine learning, são padrões distintos de comportamento aqui que são identificados. Isso pode acontecer dentro do próprio host ou em sandbox. Sandbox são aqueles servidores de virtualização que permitem que um determinado malware execute aquilo que ele quer dentro daquele ambiente virtualizado e isolado da tua rede, e por meio disso a sua ferramenta consiga identificar que aquilo de fato é um malware, que aquele artefato que inicialmente talvez não seja um malware, seja identificado pela ferramenta baseada no comportamento que ela tem uma vez executada. Visibilidade e resposta. Ainda que todos os seus mecanismos falhem, você tem condições de responder um possível ataque. Se começar a rolar um ataque, o que você vai fazer? Você consegue identificar por meio de alguma ferramenta? Você tem telemetria no seu ambiente, de tal forma que a ferramenta diga o mapeamento de como aquele malware chegou na tua rede, o que ele fez, as chaves que ele dropa. Tem alguma ferramenta que gere para você a identificação dos indicadores de comprometimentos, os IOCs, diga para você quais são os comportamentos, as ações que um determinado malware toma para que você tenha uma impressão digital daquilo ali, quais são as chaves que ele dropa, as conexões que ele abre, quais são as chaves de registros que são alteradas por aquele malware. Isso aqui também é um ponto que auxilia muito na detecção dentro de um ambiente. Temos também o Host Intrusion Prevention. Não adianta você ter só o IPS rodando no teu firewall, barrando o que vem de fora. Se alguma máquina chegar dentro da tua rede infectada, é fundamental que você tenha o RIPS, né, o Host Intrusion Prevention rodando nos teus dispositivos, para que numa eventual propagação de ataque, você consiga barrar isso a nível de rede. Evite que um compartilhamento seja acessado ali e receba um possível malware numa determinada propagação aí de um worm, ou mesmo um ransomware que tem essa característica de se propagar pela rede. Controle de aplicação. Muito se fala hoje em Zero Trust, né, em você não confiar em nada, deixar rodar na sua rede somente aquilo que tem que rodar na sua rede. Isso aqui é trabalhoso? É trabalhoso, é difícil de fazer para se implementar no ambiente. Porém, é uma forma
muito severa, né? Uma forma bem hardening, né? Bem forte de você evitar que coisas que você não quer rodem no seu ambiente. Isso aqui, uma vez, se houver mão de obra, se houver disposição, isso aqui é uma camada muito interessante aí de proteção dentro do ambiente. Temos aqui também Vulnerability Assessment, Patch Management. Você sabe quais são as vulnerabilidades que existem no seu ambiente, você tem ferramentas que dizem para você quais aplicações estão vulneráveis, que precisam ser atualizadas, quais são os CVEs, né, os Common Vulnerabilities Exposures que existem daquelas vulnerabilidades, os possíveis impactos que podem existir no seu ambiente. Ter ferramentas também que corrijam aqui, por meio do Patch Management, os problemas que existem no seu ambiente. Você tem ferramentas que fazem isso, que tem um WSUS rodando pelo menos, tem aí alguma ferramenta para corrigir as tuas ferramentas de terceiro, as vulnerabilidades, trazer as atualizações. Esse também é um processo difícil, é um processo que demanda tempo, demanda trabalho, mas também é uma camada fundamental de proteção dentro da rede. Corrigir as vulnerabilidades que existem, porque os atacantes vão se valer delas para chegar dentro da tua rede, para ter um ataque bem sucedido. Só usando de exemplo, o exemplo novamente que eu mencionei atrás, o Chrome tem uma vulnerabilidade Zero Day divulgada toda semana. Vocês podem pesquisar, sempre tem. Então é fundamental que você tenha um processo de atualização de todas as ferramentas no seu ambiente dentro daquilo que é possível. Consolidação de informações e eventos. Você tem alguma ferramenta que monitora os eventos que estão sendo gerados pelas suas ferramentas no ambiente, teu sistema operacional, tuas ferramentas de segurança e correlaciona isso? Ela diz para você o que passou pelo teu switch, passou pelo teu firewall, pelo teu e-mail e diz assim, opa, aqui tem esse evento, aqui tem outro evento, aqui tem outro evento vindo de ferramentas distintas. Isso provavelmente quer dizer que tem um ataque XYZ rolando. Existem ferramentas nesse sentido sendo aplicadas no teu ambiente? Temos também outro ponto aqui importantíssimo. A gestão de identidade de acessos, por exemplo, é fundamental. Não dê permissão para o teu usuário quanto àquilo que ele não precisa ter, não dê privilégios para o teu usuário se ele não precisa desses privilégios. É o princípio do menor privilégio aí de segurança. Dessa forma, a chance de esse usuário fazer o que ele não deve cai drasticamente. Também é um processo trabalhoso, mas é algo que também tem que ser implementado dentro de qualquer ambiente. Temos processos administrativos também, que vão além das ferramentas, né? Como que funciona um processo de aquisição no teu ambiente? Como que funciona um processo de implementação de qualquer ferramenta nova no seu ambiente? Tem validação, tem homologação? Existe a preocupação com segurança? O processo é contínuo? É um processo contínuo na sua rede ou é um processo que ocorre momentaneamente e depois volta? É algo a se considerar também. E, por último, mas não menos importante, nós temos aí o hardening em ambiente Microsoft, que é muito interessante aí também, né? Que isso aqui é justamente o que o Léo vai falar para a gente durante a apresentação dele. Como proteger, o que você pode fazer a nível de ambiente Microsoft para evitar que um ransomware seja bem sucedido. Ok? Pessoal, dúvidas até o momento? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui no chat, que a gente aproveita esse momento aqui para responder uma ou duas dúvidas, se houverem. Caso não existam, a gente segue aí com a apresentação do Léo. Vou dar aqui uns minutinhos, caso alguém queira digitar alguma coisa, é só digitar aqui no chat, que a gente aproveita o momento para responder. Bom, pessoal, não estou vendo dúvidas aqui no momento, então vou deixar o Léo seguir com a apresentação, beleza, Léo? Deixa eu passar aqui o controle para você e a gente segue com as apresentações. Só encontrar aqui. Bom dia, pessoal. Acho que eu recebi o controle aqui. Vamos lá.
Bom, penso que minha apresentação tenha carregado para vocês. Bom, a ideia, né, da conversa de hoje, dando sequência à introdução bem detalhada que o Eric deu para a gente, né, de como um ransomware funciona, e como um ataque, no geral, né, é planejado e executado. A nossa ideia é trabalhar em alguns pontos dessas etapas do processo dentro de um ambiente Microsoft, né? Aqui o ambiente Microsoft, nós entendemos aqui um ambiente on-premises ou um ambiente híbrido já integrado com alguma nuvem externa, né? Que é a maioria dos cenários que a gente tem hoje na região. E observar um pouco o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, né, como gestores, administradores desse ambiente de TI, desse ambiente Microsoft, que podem travar os ataques em determinadas etapas, ou pelo menos dificultar os ataques, e dificultando esses ataques, a gente ajuda que as ferramentas de Endpoint Protection e as demais ferramentas também atuem da forma que elas foram desenhadas para atuar no controle e na contenção desses ataques. Então, a ideia é a gente trabalhar um pouquinho sobre alguns pontos que são explorados comumente explorados dentro de um ambiente Microsoft por um ataque, né? Aqui o foco é o ataque ransomware, mas esses pontos eles são usados por outros ataques também. Então, a ideia é a gente listar um pouco esses tópicos, né? São alguns, os que eu considerei mais comuns que eu vejo dentro do histórico, da experiência que eu tenho dentro dos ambientes Microsoft, e trabalhar um pouco sobre como a gente pode mitigar esses pontos seguindo boas práticas, né? A Microsoft, ela evoluiu muito nos últimos anos no ponto de vista de segurança. Eles têm um time de segurança realmente focado em desenvolver melhores práticas, desenvolver rotinas, treinar os profissionais certificados nas ferramentas, para que boas práticas de segurança sejam implantadas nos ambientes desde o começo. E eu acho que a maior situação aqui que ocorre são ambientes que vêm sendo migrados e atualizados já há muitos anos, né, ou décadas, e algumas coisas que são padrão de segurança nos ambientes mais novos, que são implementados a partir de versões mais novas das plataformas dos servidores, não são vistas, né, no processo. Mas vamos lá. Bom, segundo, a primeira situação que a gente vai ver é a parte de acessos administrativos, né? Como o Eric citou lá em alguns dos processos, né, que ele mostrou naquela matriz do mapa de como um ataque é administrado, uma grande etapa do processo é quando ocorre a obtenção de acessos administrativos no ambiente, seja por elevação de privilégios, seja por uma engenharia social. Então, aqui tem algumas situações que a gente precisa olhar, né? Uma delas é o que nós, como administradores de rede, estamos fazendo no nosso dia a dia na empresa, né? A primeira questão, que credencial eu uso para trabalhar no meu dia a dia, né? É um acesso de domain admins, é um acesso administrativo, e quão poderoso é esse usuário, né? Eu tenho que pensar que eu estou trabalhando aqui no dispositivo, um notebook, que eu levo ele eventualmente para minha casa, eu trabalho de casa, eu viajo, eu trabalho no aeroporto, e depois eu conecto na minha rede, ou eu conecto na minha VPN, e com essa mesma credencial administrativa, né? Então, aqui eu posso estar criando uma brecha de acesso que passa vários daqueles processos daquela matriz de ataque, né? A pessoa já entrou na tua rede quase no final da matriz, né? Então, esse é um dos pontos, né? Outra questão que é preciso ser vista, a gestão de senhas, servidores, estações de trabalho, né? A senha daquele usuário administrator, usuário padrão do Windows, é a mesma senha para todos os equipamentos, né? Então, essa questão também é um risco, porque à medida que o ataque consegue a elevação de privilégio em um deles, a lateralização, que o Eric também explicou para a gente, ela ocorre muito facilmente, né? Porque ele tem um token de segurança que vai ser igual para todos os equipamentos.
especialmente no caso que é usada a conta de administrador padrão da máquina, né, a padrão do sistema operacional. Então, são alguns pontos que é um ponto que a gente precisa olhar, né? Esse controle sobre as credenciais com super privilégios no ambiente, né? Cenários como, por exemplo, storages que podem ser mapeados como uma unidade de rede, por exemplo, no Windows, né? E o administrador de rede com ele mapeado, o backup na mesma base, no mesmo local, tudo mapeado. O administrador é usado de alguma forma como uma porta de entrada para um ataque, e o ataque ele ocorre de forma muito rápida, praticamente instantânea, né? E aí mais um ponto que a gente precisa entender é que, uma vez que é administrador de um sistema operacional, um malware bem desenhado pode bypassar determinadas características das ferramentas de proteção, né? Então, um endpoint ele pode ser anulado ou enganado por um malware executado como usuário administrador. Aqui a segunda coisa é algo que o Eric também nos comentou lá, é a parte de atualização de sistemas, né? Então, aqui, a questão básica, né, que são os patches de correção do sistema operacional. Aqui é algo que hoje não tem mais como um ambiente ser minimamente seguro se ele não tem pelo menos uma política de atualização mensal, né? Aqui, poxa, o foco grande na atualização dos servidores, atualização também das estações de trabalho, equipamentos obsoletos têm que ser isolados da rede, né? Não podem estar dentro do domínio, não podem estar compartilhando a rede corporativa como um todo, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, mas é um ponto que a gente precisa realmente olhar muito. Patches de sistemas operacionais, patch de aplicações, né? Várias vulnerabilidades que permitem a elevação de privilégio, né? Aí vou fazer uma situação aqui combinando acesso administrativo, né? Eu tenho senha de administrador igual em todos os servidores. E aí eu tenho aquele um servidor, poxa, eu vou para o extremo lá, Windows 2003, né? Que já não possui mais a política de atualização. Então, ele já tem uma série de vulnerabilidades que não são mais corrigidas. Esse servidor é comprometido e a credencial de administrator desse servidor é obtida através de uma vulnerabilidade. Imediatamente ele vai ter acesso de administrator em todos os servidores que usam a mesma senha de administrator, né? Então, é um ponto... Então, as coisas vão se somando e permitindo as entradas. A gente entra aqui num outro ponto, que é a gestão dos endpoints. Aqui entra todos os desktops Windows, desktops Linux, equipamentos Mac e diversos outros equipamentos que se conectam à minha rede, são os meus clientes, né? Não ter a gestão desses equipamentos, quer dizer, saber o que o usuário está instalando ou não nesse equipamento, remover o poder administrativo do usuário comum no equipamento que ele usa no dia a dia, controlar de fato, né? Isso junta com a parte de atualizações, manter os sistemas atualizados, né? Mas aqui atualizar as aplicações também, Adobe Reader, Chrome, o próprio Edge, que já vem com a atualização padrão do Windows, né? Mas o Edge hoje, o browser é todo baseado no Chrome, e ter controle sobre o que os usuários estão acessando, né? É muito complicado eu deixar o usuário livre para escolher que navegador ele quer usar. Então, um vai ter o Firefox, outro vai ter o Safari, outro vai ter o Chrome, e aí eu não sei nem o que eu tenho que gerenciar para manter atualizado, né? Não sei onde esse equipamento está sendo usado. Meu usuário tem VPN, levo o notebook para lá e para cá, e eu não sei em que rede ele está conectado, por exemplo, né? Eu não sei o que ele está colocando lá na porta USB dele,
o que ele está baixando. Então, essa gestão sobre o comportamento do equipamento e o que está sendo feito no cliente. Né? A falta dessa gestão é um ponto de infecção e propagação muito usado também. E por último aqui, esse é um risco que eu acho que as empresas, no geral, ainda não estão mapeando muito bem, que é a VPN e o trabalho remoto. Né? Com a situação que a gente teve em fevereiro, março do ano passado, de repente fecha tudo, vai todo mundo trabalhar de casa, né? As TIs realmente se esforçaram bastante e elas resolveram um problema imediato, que era manter a empresa operando, a permitir que as pessoas trabalhassem de onde elas estivessem, né? Uma vez que elas não poderiam, aí, em grande parte, trabalharem do escritório da empresa. Né? Então, se abriu VPN, se liberou acessos das mais diversas maneiras. Né? A VPN ela tem uma questão crítica, que ela depende de que você confie no equipamento cliente que está conectando na sua rede. Né? Então, você trabalha de uma forma que esse equipamento eu gerencio, esse equipamento ele está atualizado, ele tem um endpoint protection, tem um antivírus, eu monitoro o que o usuário está fazendo nele, então eu deixo ele instalar um software que estende a minha rede até o equipamento desse usuário. Né? E esse equipamento desse usuário, que está longe de mim, tem uma conexão com os meus controladores de domínio do Active Directory, ele tem uma conexão com o meu servidor de arquivos, com o meu servidor de banco de dados, com o client-server da aplicação. Né? Então, eu me baseei que eu posso confiar neste equipamento. Né? Só que, junto com isso, também entraram alguns equipamentos que eu não gerencio. Né? Então, poxa, o usuário tinha um desktop, ele não pode levar esse equipamento para casa, ele vai usar o computador de casa dele. Então, eu vou lá e deixo ele instalar a VPN no computador de casa. Equipamento que eu não sei nada sobre. Não sei se o software é pirata, é craqueado, qual é o comportamento de uso dessa pessoa, quantas pessoas da casa compartilham o mesmo equipamento, filho menor, adolescente. Entra uma série de situações em que eu jamais deveria confiar nesse equipamento, mas por uma situação de emergência eu passei a confiar, né? Aí abrindo uma extensão da minha rede para um endpoint ali que eu não tenho gestão nenhuma conectado, né? E mesmo os equipamentos que tem no domínio, que estão no domínio, né? O notebook da sua empresa, você conseguiu, se vocês gerenciam esses endpoints, vocês sabem quantas vezes esses endpoints aplicaram uma GPO do Windows desde que ele teve a VPN ativada, né? E vocês ficariam surpresos de pensar que talvez alguns desses equipamentos nunca mais aplicaram uma GPO desde que saíram da casa da casa, né, da empresa de vocês. Simplesmente porque as políticas padrões do Windows não aplicam via VPN. Existem umas alterações e ajustes que precisam ser feitos para que elas sejam aplicadas. Então, é um ponto bem importante aí para os dias atuais. Nem todas as empresas voltaram para o escritório, algumas deixaram o trabalho flexível. E esse provisório da VPN e do trabalho para todo mundo está virando um definitivo, e isso cria um risco e uma porta de entrada de todo tamanho. Então, aí, né, baseando nesses pontos principais que eu listei, eu vou falar um pouco do que a gente tem que fazer, o que são as boas práticas básicas para que a gente minimamente ajude os ambientes as ferramentas de endpoint e a segurança planejada dentro dos sistemas operacionais e ambientes Microsoft a funcionar conforme desenhado. A primeira delas é gerenciamento de atualizações. Né? Aqui, atualizar sistemas operacionais de servidores é imprescindível hoje. Controladores de domínio, servidores de arquivo, são situações
São ambientes sensíveis, são pontos de concentração de acessos, pontos de concentração de informação, concentração de credenciais, que precisam estar protegidos, né? Eu entendo que em muitos cenários há uma restrição da área de negócio, indisponibilidade do ambiente temporário para aplicar as atualizações, mas é algo que é bem melhor ser feito de forma planejada e agendada com o negócio do que ter uma situação atípica que te mantém sem faturar, sem produzir, sem atender os clientes durante dias, né? Ou às vezes até semanas, como alguns casos de ataques que a gente presenciou aqui na região, né? Aí existe a situação das estações de trabalho, precisam ser atualizadas também, precisam ser gerenciadas, mesmo as que estão conectando via VPN, né? Então, precisa se trabalhar nas políticas, né, para que essas atualizações ocorram quando elas no momento adequado, né, que é logo que a vulnerabilidade foi revelada e a correção foi disponibilizada pelo fabricante. Eu tenho um servidor 2008, eu tenho um servidor 2003 e, poxa, roda uma aplicação aqui que veio com uma máquina, ou um Windows XP, né, que veio com uma máquina aqui que eu uso na indústria, que não dá para atualizar, custa milhões. Ok, pega esse equipamento, tira do domínio, isola ele. Né? Não consigo deixar ele sem rede, ele precisa acessar uma outra coisa. Bota ele atrás de um firewall, bota ele em uma VLAN com regras de acesso dentro de um switch, mas isola esse equipamento dos demais. Cria realmente zonas em que um ataque desse tipo ele fique restrito, né? E outro ponto, bloqueia ao máximo possível o que um usuário pode fazer dentro de um equipamento desse. Não deixa que ele rode coisas de fora, pendrive, internet, etc. Realmente deixa esse equipamento isolado, rodando software da máquina que custaria milhões para atualizar e nada mais, né? Então, trabalha dessa forma, né? Teu ambiente corporativo, teu ambiente de servidores principal, ele precisa estar atualizado e protegido, e qualquer coisa que não esteja dentro desse cenário precisa estar isolado. Inclusive, existem ferramentas que ajudam a fazer esse controle e isolar automaticamente equipamentos que estão fora de um padrão de políticas, padrão. Vamos trabalhar aqui na gestão de acessos administrativos, né? O que é a gestão de acessos administrativos? É pegar tudo que é usuário com privilégio de administrador e assumir o controle sobre as senhas, sobre o uso, né? Então, pensar a questão da estação de trabalho. Poxa, como eu vou fazer para não ter a mesma senha em todas elas, né? É um trabalho que sem uma ferramenta você não consegue fazer, né? Simplesmente. Mas existem, por exemplo, recursos do próprio Active Directory, né? Uma ferramenta chamada LAPS, que é justamente para gerenciar o acesso local, o usuário local. O que ela vai fazer? Ela vai definir um usuário administrativo, uma senha de administrador local em cada estação de trabalho, vai ser uma senha única, criada aleatoriamente dentro de uma política, e vai armazenar na base de dados do Active Directory, né? Então, poxa, eu não preciso mais me preocupar. Mas o Service Desk precisa. Ok, tu deixa o Service Desk consultar essa senha em uma situação específica. Quando o Service Desk consultar essa senha, vai gerar um log de que o Service Desk, o usuário Y, pegou a senha da estação X, né? Então, isso vai ser resolvido. E essa senha vai ser trocada de tempos em tempos. O mesmo vale para servidores, né? Trabalha com a senha de administrador local dos servidores. As melhores práticas ainda vão além, vamos dizer que você precisa desabilitar o usuário administrador nativo do sistema operacional, ativar e criar uma outra conta para que não exista nem o compartilhamento do código de conta entre as máquinas. Cada máquina vai ser tratada como se fosse um usuário à parte. E aí, por último, mas não menos importante, é a conta dos domain admins, aquelas pessoas que usam o usuário deles para dar manutenção, para fazer a gestão do ambiente no dia a dia, né? O ideal aqui é que essas pessoas tenham uma conta de usuário comum no ambiente,
essas contas tenham privilégios mesmo de usuário comuns, inclusive na estação de trabalho da pessoa, né? E quando ela precise fazer uma gestão administrativa, ela tem, então, um usuário alternativo. Esse é o primeiro nível desse controle. Você separa o que é o uso do que é a administração do ambiente. Depois disso, você cria um servidor específico, chamado Jump Server, que é onde vai ter as ferramentas administrativas, instala o Remote Desktop Services nele, e os administradores só administram o ambiente naquele servidor, eles não se logam diretamente em controladores de domínio e outras máquinas. E aí tem uma série de outras formas de gestão de acesso, a gente poderia fazer um evento, acho que só desse tópico, né? A ideia aqui é dar chamar atenção para que isso precisa realmente ser visto, né? É muito crítico e talvez é um ponto que não demande muito esforço para ser implementado, pelo menos no nível básico, né? Treinamento e pensamento crítico, né? Isso aqui vale muito para o time de gestão de TI, que tem que estar o tempo inteiro pensando no mal, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter a maldade ali para entender o que as pessoas poderiam estar usando, mas isso aqui se aplica muito para quem usa o nosso ambiente, né? Para os nossos clientes de TI, ou os nossos usuários. Como o Eric falou, né? Se um usuário não tiver treinado, porque ele não pode pegar um pendrive que ele recebeu de um estranho ou achou na rua, você não pode nem botar a culpa nele por ele ter colocado esse pendrive e infectado sua rede, né? Então, trabalhar, né, na divulgação de informações. Isso pode ser feito junto, talvez, com a equipe de marketing interno, recursos humanos, né? Cada empresa tem a sua estruturação, ou a própria TI pode fazer. Criar um programa para estar sempre reciclando as pessoas, né? Sejam treinamentos mesmo formais, sejam envios periódicos de mensagens de lembrete, frases no mural, né? Para que as pessoas realmente não faz nada, mas ter aquela leitura crítica, né? Quando ela recebe, vou dar um exemplo, uma mensagem no WhatsApp de um amigo que perdeu o celular e precisa de dinheiro para pagar o celular novo, né? E perdeu o número, um perfil clonado do WhatsApp vindo de outro número, e a pessoa faz a transferência bancária, né? Então, esse pensamento crítico poxa, mas como ele perdeu o número, ele não ia ter trocado o chat? Vou ligar para ele no número antigo dele, né? Essa checagem dupla de fatos, né? Isso vale para as pessoas não caírem em phishing e não serem a porta de entrada, né, do ambiente. E aqui falar um pouco da política de confiança zero. O Eric também entrou nesse assunto, mas eu vou falar ali especificamente aqui dos clientes que acessam o ambiente, especialmente clientes que estão fora da rede, né? Os dispositivos clientes, estações de trabalho, enfim, clients e por aí vai. Aquela situação de aquela pessoa que foi trabalhar de casa e precisa usar o computador doméstico, né? Como ele faz, como eu não posso confiar nesse equipamento, né? Então eu preciso ter uma ferramenta, ter uma política, ter uma forma de acesso que aquele dispositivo, aquela pessoa não consiga comprometer a minha rede, né? Aqui eu aponto para duas soluções que se usa nesses cenários. A primeira é da própria Microsoft, que é o Remote Desktop Services, que ele permite eu usar uma ferramenta de gateway, né? Que ele vai concentrar as conexões e vai direcionar para os servidores permitidos dentro da política. Com isso, eu quebro a conexão da estação de trabalho com o meu controlador de domínio, com o meu file server, com o meu banco de dados. Eu passo a fazer com que essa conexão ocorra somente com um gateway, em uma porta segura, criptografada, que obrigatoriamente vai respeitar as políticas de segurança que foram definidas. A segunda solução, que eu acho excelente, né? Ela vai muito além disso, mas para esse ponto específico da confiança zero, são as soluções da Citrix, que
hoje, né, com o advento de nuvem, inclusive o gateway, o equipamento que vai receber a conexão do usuário não vai estar nem na tua rede, ele vai estar na nuvem da Citrix e vai direcionar as conexões somente para os servidores onde estão as aplicações Citrix. Aquela pessoa não vai ter conexão direta com nada dentro da tua rede interna, absolutamente nada, né? E aí usando protocolos de criptografia seguros, fator de autenticação múltiplo, e por aí vai. Então, acho que a ideia, né, de dar uma visão geral foi de alguns pontos que eu considero assim, os pontos de partida para essa melhoria do ambiente Microsoft foram abordados, né? Tem muito mais coisa para ser explorada, né? Os ambientes Microsoft hoje eles são muito complexos. Quando a gente olha para ambientes que eles vêm sendo atualizados aí desde o Active Directory do Windows 2000, às vezes desde o NT, do Windows NT4, né? Eles têm muita compatibilidade ligada nas políticas do ambiente, né? Muita compatibilidade mesmo. Protocolos obsoletos, ativos em equipamentos novos, equipamentos modernos, né? Que demandam uma revisão, né? Eu acho que esse ponto também, ali na gestão de atualizações, ele precisa entrar, tá? Quando eu subo a versão dos meus controladores de domínio, eu preciso revisar todas as políticas, toda a parte de funcionamento interno da autenticação e ativar exclusivamente os protocolos mais modernos, que são mais seguros. Bom, pessoal, eu não olhei o chat aqui. Estou abrindo, ok? Não tem questões. Se alguém tiver alguma questão, algum comentário, eu peço que, por favor, fique à vontade, né, de colocar no chat. Senão, eu já devolvo para o Eric fazer a finalização. Ok, pessoal? Estou devolvendo para o Eric, então. Valeu, muito obrigado pela atenção. Até mais.